Boa tarde, alunos e alunas, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula sobre cálculo de blindagem. Nós já vimos algumas regras, né? Alguns conceitos, digamos assim, na aula passada, e agora então a gente vai trabalhar com as regras, digamos assim, e o cálculo propriamente dito, certo? Então, continuando a nossa aula, que é sobre o cálculo de blindagem, né? Vamos relembrar alguns conceitos, certo? Que é a questão da equação de Lambert-Beer, certo? Que é o que a gente usa então para o cálculo de blindagem, basicamente. A quantidade de radiação que chega, a intensidade de radiação que chega, certo? Millisievert, Milli-Röntgen, enfim, miligrays, como for a especificação da regra. E a gente, então, sabendo o material que se quer usar, por isso uma das primeiras coisas é definir o material que se quer usar, tá? E aí, em cima disso, a gente define o X. Normalmente sabendo o quanto que tem que ter do outro lado. Então a gente já viu algumas questões sobre área controlada, não controlada, dose de público, dose de trabalhador. Então em cima disso, a gente sabendo o quanto a gente precisa chegar, qual é o limite máximo, o quanto a gente tem, tá? E aí a gente então consegue fazer essa variação aqui e identificar então qual é o X, tá? Lembrando também que é muito interessante a gente ter bem firme o conceito de camada semi-redutora, certo? Aquela que atenua 50% da radiação que chega. Então, chega a 50%, tá? E eu, então, transmito 50%. Ou então, que às vezes pode ser útil, a camada desce-redutora. Tá? O que faz a camada desce-redutora? Então, eu tenho uma espessura de um material que deixa passar 10%, atenuando 90%. Tá? Como as camadas semi-redutoras, normalmente você não tem elas tabeladas, você tem às vezes alguns números, alguns valores para KV e MA, então é muito comum a gente trabalhar com o valor do coeficiente de atenuação, tá? Ou linear ou em massa, tanto faz. Coeficiente de atenuação linear. E aí, em cima disso, você tira a camada semi-redutora ou a camada desce-redutora, certo? Então, em cima do coeficiente de atenuação linear, tá? Vou botar um L aqui, linear, você fazendo essa divisão aqui, você tem o valor da camada semi-redutora. Ou seja, a espessura daquele material que você tirou o coeficiente de atenuação linear, que vai reduzir 50%. Ou, se eu pegar o mesmo valor do coeficiente para aquela energia e fizer essa divisão por 2,3, eu tenho a camada que reduz 10%. Tá? Atenua 90% e deixa passar 10%. Certo? E a relação entre os dois é essa daqui. Então, se eu sei o valor da camada desce-redutora, eu tiro a camada semi-redutora. Ou ao contrário, se eu souber a camada semi-redutora, basta multiplicar por 3,33 e eu vou à camada desce-redutora. Certo? Então, são esses conceitos que são importantes, tá? Para relembrar. Então, vamos agora para as regras de transição para a radiografia convencional. As regras que são usadas para o cálculo, os números, as equações, ok? Então, bom, a gente viu que a norma controla, né, ou se preocupa com duas áreas. A área controlada,
onde se faz a dosimetria ou a radiometria, onde se faz as medições. E quando eu coloco aqui uma barreira, certo? Eu coloco essa barreira, aí eu passo a ter uma área não controlada. Então o objetivo da área da barreira é justamente separar a área controlada da área não controlada, certo? Através da barreira, ok? Então, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente trabalha sempre com dois tipos de barreiras, que a gente chama de barreiras primárias, tá? As barreiras primárias são aquelas em que se tem o feixe primário incidindo, tá? Ela vai transpor ou bloquear a radiação primária, tá? E eu tenho também a questão das chamadas barreiras secundárias, onde eu tenho feixe espalhado e feixe de fuga. Por que tem esses dois conceitos? Porque são dois cálculos diferentes que vão ser feitos, tá? São dois cálculos diferentes, por isso que eu tenho que saber onde está o feixe primário, onde ele atinge, onde ele incide, qual parede, teto, chão, né? Quando a gente fala parede, a gente inclui teto e chão, tá? Ou se é apenas um feixe espalhado ou uma radiação de fuga do cabeçote que tem muito menos intensidade. Isso tudo dentro do princípio da otimização, tá? Então, a gente pega aqui a primeira, um primeiro croquis, uma primeira planta baixa aqui, e a gente pode ver então nessa planta baixa o quê? Que eu tenho meu tubo emitindo então radiação de fuga para todos os lados, para cima, para baixo, etc. E tenho também depois o paciente que espalha a radiação. Tá? Esse paciente vai fazer radiação espalhada. A mesa também vai fazer radiação espalhada. Ok? Muito bem. Outra coisa é que esse feixe útil, nem sempre por questão de colimação, embora seja indicado colimação mais fechada possível, mas é muito comum que, por exemplo, você vai fazer uma radiação de mão, uma incidência de mão, tá? Então, quando você faz a incidência de mão, certo? O que acontece? Normalmente você vai fazer um campo que é um pouquinho abaixo, um pouco acima da mão, tá? Então você tem feixe primário que não é bloqueado pela mão. Pode ser bloqueada pelo chassi, o chassi vai estar aqui, mesa e assim por diante. Mas, a princípio, você vai abrir. Vai fazer crânio também, você deixa aqui uns 2 dedos aqui de folga, então a radiação passa, ela não é colimada. Claro, tem o chassi, né, o chassi vai ser maior, tem a mesa que vai estar atrás, então isso bloqueia, mas por uma questão de filosofia de cálculo, tá? A filosofia de cálculo prevê o quê? Que você está calculando a radiação, certo? Que está no ambiente e esta radiação não tem barreira, certo? Mesmo que você diga que tem a parede, né? Tá aqui a parede, não, mas tem uma parede, tem uma mesa aqui, um chassi aqui atrás do paciente, tá? Mesmo que você diga, por uma questão de filosofia e facilidade do cálculo, porque você não sabe, vai ter sempre a mesa? Que tipo de mesa? A mesa em si, por causa do chassi, que fica embaixo da mesa, o cassete, a mesa normalmente ela é feita do material radiotransparente. Porque se a mesa bloquear a radiação, o que acontece? Não chega no filme que está atrás da mesa, certo? Então a mesa tem que sustentar o paciente, mas ao mesmo tempo tem que deixar passar a radiação, porque senão eu tenho que aumentar muito a radiação no paciente para que essa radiação não seja completamente atenuada pela mesa e chegue. Então essa mesa não é tão atenuante.
Claro, depois que passou pelo chassi, que está na gaveta, aí sim você tem o pedestal, né, que segura a mesa, etc, etc. Você tem ferro, aço e tal para baixo. Então existe, mas como, enfim, você não sabe, mas você tem alguns tipos de aparelhos que não tem exatamente uma mesa. É tipo um book mural que não tem pedestal, ele é preso de uma maneira diferente junto ao tubo, enfim. São uns equipamentos mais malháveis, digamos assim, né? Tem mais mobilidade, o próprio arco em C. Então nem sempre você tem uma mesa, você tem algo que vai realmente bloquear toda a radiação. Por isso a necessidade de você calcular como se não tivesse nada. Você calcula como se não tivesse nenhuma parede bloqueando, tá? Não existe essa parede. Então você imagina o que uma pessoa que estivesse aqui estaria recebendo se não existisse essa parede, ok? Então não se calcula nada. Nem equipamento, nem cassete, nem nada, tá? Essa é a princípio a teoria. Você calcula como se nada existisse, como se fosse completamente espaço aberto, tá? E aí essa radiação não atenuada, que vai ser o meu I, que eu vou definir, né? No cálculo a gente define, a gente indica esse I, vai ser algo para justamente deixar isso aqui como uma área não controlada. Certo? É uma área não controlada, ok? Que eu vou então definir esse I. Se for aqui dentro, se eu tivesse, por exemplo, aqui um biombo, né, para o técnico ficar aqui, certo? Ele então ficaria aqui atrás, eu calcularia o biombo para uma parede de área controlada, certo? Muito bem. Então, veja que ali eu falei aqui, olha só, eu mostrei aqui dizendo, ó, aqui é uma parede para proteger um trabalhador. A área é controlada, porque tem equipamento, certo? Mas a parede é um feixe primário de radiação de fuga, teria que ver, e está dentro de uma área controlada. Uma parede para área controlada para trabalhador. Aqui eu tenho uma parede que protege uma área controlada, mas a princípio desse lado é não controlada. Então a dose é para público, tá? Então, voltando aqui, então eu tenho níveis de dose, trabalhador e público, certo? É uma coisa. Outra coisa é se a área é controlada ou não controlada, tá? Quase sempre é a mesma coisa, tá? Quase sempre você vai falar em área controlada, trabalhador, área não controlada, público, certo? Quase sempre. Mas algumas situações tu pode considerar uma câmara escura uma área não controlada, mas tem trabalhador ali. Então você vai definir a dose para trabalhador, por exemplo. Tá? Vice-versa, você pode ter uma área que é difícil, mas poderia ter, sei lá, uma área controlada, mas quer que naquela área controlada tenha dose de público, certo? Enfim, teria que ver situação por situação. Então, uma coisa é a área controlada ou não controlada, porque além do cálculo da blindagem, a área controlada e não controlada tem implicações em questões, por exemplo, de segurança, de você ter uma porta fechada. Não pode ser uma área controlada, um corredor aberto que todo mundo passa, certo? E pode ficar ali parado esperando. Então, tem outras questões em ser área controlada e não controlada, tá? E aí, dose de trabalhador e dose de público para blindagem é uma outra questão. Que se confundem, que muitas vezes andam junto, ok? Seguindo. Tá? Então, só lembrando que a portaria 453, que não existe mais, certo? Final do ano passado, praticamente ali no Natal, foi feito a RDC 330, que trabalha com essa questão de controle de qualidade, principalmente, tá? Funcionamento do serviço de radiodiagnóstico, certo? E com isso a
a portaria 453 deixou de existir, tá? E agora a RDC 330, que nós ainda vamos trabalhar um pouquinho até o final desse curso, tá? Dessa disciplina, certo? Mas ainda é mais fácil a gente ensinar pela portaria 453 porque está na memória, mas esses valores não mudaram. Ok? Esses valores não mudaram, tá? Continuam os mesmos. Certo? Então, só lembrando, a NCRP 147, que é dos Estados Unidos, mas é usado praticamente no mundo todo, tem esses dados para trabalhador, e a 453 copia. E a gente de 5 para 01 é porque a gente divide por 50 semanas. Para o público, nós temos essa diferença de 002, mas a gente está no Brasil, a gente vai usar o 001, que é mais restritivo, tá? Esse 001, então, ele é mais restritivo, certo? Ele pega mais a questão da proteção, proteger mais o público, fazer uma barreira mais grossa, mais espessa, tá? Inclusive vocês podem até depois calcular com 002, 001 e vocês vão ver que de acordo com o material, a espessura inicial que você tem, isso pode implicar, não vai ser o dobro da espessura, lembre-se que a queda é exponencial, não vai ser o dobro da espessura, mas você vai ter então 20, 30% a mais de espessura para atingir o 001 do que fosse o 002. Então, a questão é econômica. Nos Estados Unidos, de repente, eles são um pouco mais econômicos, né? Querem gastar menos com a proteção, certo? Então, aqui a gente tem, né, segundo a 453, como disse, já foi revogada, né? Mas a gente vai trabalhar com a nova RDC 330, tá? Guardem isso. RDC 330 é o principal sobre o serviço de radiodiagnóstico, tá? E depois ela traz instruções normativas que falam sobre os testes de controle de qualidade, mas também tudo a gente vai ver mais adiante. Então, eu estou preparando aqui, vejo a situação, certo? De uma sala, de um ambiente, vejo, ó, tem sala de exames, área controlada. Aqui o posto de comando, área controlada. Certo? Que está escrito na norma que é área controlada. Então é trabalhador 01. Aqui, área não controlada. Tá? Tem paciente, tem um recepcionista, tem um trabalhador, mas é um trabalhador que não é trabalhador de radiações. Certo? Ele tem considerado público porque é um trabalhador comum. Certo? Então não é de radiações, que tem todo o conhecimento, que usa dosímetro. Então ele tem condições de que, se por acaso ele estiver fazendo alguma coisa errada e o dosímetro der mais alto, né, der um valor mais alto, ele sabe que tem que ver o que está acontecendo. E esse recepcionista não sabe de nada, tá? Não tem conhecimento, etc, etc. Então aqui eu vou usar público, 001. Aqui embaixo, de novo, um consultório, um escritório. Então, de repente, aqui eu tenho o médico. Desculpa. Eu tenho médico, tá? É trabalhador, mas se ele não for um radiologista, que não usar dosímetro, etc., eu posso considerar isso como público, tá? Até melhor, porque menos radiação, tá? Então, eu vou calcular aqui esse chão para proteger aqui o médico, proteger o público, certo? 001, tá? Lembrando, então, antes de a gente começar, isso tudo é só uma revisão da aula passada, tá? Então, radiação primária é o que sai do cabeçote, o que é usado para imagem, certo? Radiação espalhada, então quando a gente trabalhar a radiação espalhada, é a radiação que interage com a matéria e muda de direção, com um decréscimo de energia. Radiação de fuga, tudo que sai do cabeçote, tá? Vamos ver aqui, já temos até pergunta no chat. Radiação de fuga vai ser tão energética quanto o feixe primário? Sim. Por quê? Porque a blindagem do cabeçote só vai deixar passar alta energia. Certo? É diferente da espalhada. Então ela é bem energética. Ela é energética, ela não é em grande quantidade, em intensidade, tá? Isso depois a gente vai ver nas tabelas, o valor dela é muito pequeno,
Tá? Em termos de energia, ela é alta. Na verdade, ela é a mesma energia que sai no feixe primário, tá? Acompanhando o que a professora Daiane falou, certo? Tá? Então, estou tentando ver aqui as outras perguntas. Então, a radiação de fuga é o que sai do cabeçote, e o que sai é alta energia, porque baixa energia é blindada. A intensidade, a quantidade dessa alta energia que sai é muito pequena, tipo 100 vezes menos que a alta energia que sai do feixe primário, tá? A quantidade, a intensidade que sai do feixe primário, certo? Radiação secundária, também é uma palavra que às vezes se usa, tá? Que é a soma das duas, que aí depois a gente vai ver. Professor, eu faço o cálculo para espalhada e depois para radiação de fuga? Sim. Posso fazer para radiação secundária? Sim. Eu posso fazer a soma das duas radiações, como sendo uma radiação só, a soma das duas, e aí, então, eu faço o cálculo da chamada radiação secundária, ok? Então, isso pode ser feito, também vamos mostrar lá nas tabelas. MAS, que é o que a gente usa, que é a técnica, certo? O MAS é a técnica que a gente usa, só que, como eu disse, para não dar números muito grandes, 1000 mAh, 5000 mAh, a gente divide por 60 segundos dá 1 minuto, e com isso a gente obtém, então, números menores, tá? É só para questão para tu não ter um número 6000 e sim ter um número 100, por exemplo, tá? Em vez de usar 4 dígitos, usa 3 dígitos, né? 6100, então só para tentar facilitar um pouco, tá? Para não ficar que nem eu falar em toneladas, né? Em vez de 1000 quilos, tem 1 tonelada, 1 T, 1 tonelada, ao invés de escrever 1000 quilos, tá? Só para reduzir um pouco os números, ficar mais fácil, tá? Senão os números ficam muito grandes. Bom, então tá. Elaboramos o projeto de blindar. Para elaborarmos, devemos definir onde irão as barreiras. Então eu já defini, certo? Onde vão as barreiras, tá? Quais são os níveis de dose? Então a gente viu ali o desenho, tá? Planta baixa, coloquei lá. Nível de dose, quero o público, quero o trabalhador, onde é que vão as barreiras, tá? Definir as pessoas, se é público, enfim, se é trabalhador. Alguns conceitos que a gente falou, secundário, fuga, etc. E aí, será que estamos prontos para fazer o cálculo de uma barreira ou de um setor? Tá lá o desenho, então começa. O D, o E, vou definindo onde é que eu vou calcular, porque eu tenho que ver distâncias também, tá? Então tá, a princípio estamos prontos, né? Só tocar, fazer aqui, desenhar aqui, né? Botar os valores aqui. Só que não é verdade, tá? A gente não está pronto. Por quê? Porque quando a gente falou no início da outra aula, pilares da radioproteção, quais são? Tempo, distância, o próprio uso da barreira. A barreira é um pilar, a barreira é uma forma de se proteger, além de menos tempo e mais distância, ok? Então, nós temos um princípio de otimização, tá? Lembrando sempre os 3 princípios, tá? Então, lembrando os 3 princípios. Justificativa da dose, ou justificativa do exame, né? Que na verdade a dose ela é justificada porque essa dose representa um exame. Então, a justificativa normalmente se refere ao paciente. Por que dar essa dose? Essa é a filosofia principal em cima do princípio da justificação, tá? A gente já discutiu isso lá nos princípios éticos. Segundo, a otimização. O princípio da otimização tem a ver com barreiras, custo das barreiras, que é o que a gente fala. Eu posso construir um hospital ou um setor de radiodiagnóstico, certo? Com o dinheiro para o equipamento, o acessório e o dinheiro da barreira. Mas se eu fizesse uma barreira um pouco mais inteligente, um pouco mais otimizada, eu consigo baixar o custo dessa barreira e talvez com esse dinheiro que eu economizei, eu consiga fazer
um segundo setor ou comprar um segundo equipamento. Tá? Então a gente não pode abrir mão, certo, de tentar otimizar, certo? Sempre dentro dos limites de segurança, etc. Tá? Não é para abandonar, mas é simplesmente ver o que aí sim a gente usa até justificadamente eu posso usar como argumento, como uma questão técnica, científica, de que eu posso fazer essa barreira um pouco mais barata, um pouco menos espessa e com isso mais barata, para economizar dinheiro e usar esse dinheiro para outras coisas, ok? Tá? Então, qual é a ideia? Uma pessoa que fica pouco tempo do dia exposta a essa radiação, certo? Ela não precisa da mesma barreira que um trabalhador de 8 horas. Então, por exemplo, um membro de público que fica 10 minutos, 15 minutos, sei lá, vamos falar mal, meia hora, sentado num ambiente, tá? Ele não precisa ter uma redução tão grande de dose, ou seja, não precisa botar uma barreira tão grande, porque ele vai ficar tão pouco tempo que essa mínima dose, porque eu reduzi tanto, isso aí não vai fazer diferença para ele, é quase como se ele não tivesse pego radiação. Então isso permite que eu coloque uma barreira um pouquinho maior, certo? Que ainda vai dar um nível de dose que se ele ficar 15 minutos, 30 minutos ou uma hora, ainda assim a dose dele vai ser pequena em relação a uma semana ou um ano, né? Porque é os limites é por semana e por ano, certo? Então essa é a questão, a lei permite, tá? Acha justificável, acha ético, etc, né? Dentro daquela, a gente sabe aquela briga, aquela discussão dos igualitaristas e dos igualitaristas e utilitaristas, certo? A gente sabe dessa discussão, né? Mas então, dentro de um princípio razoável, não. Se eu posso receber 0,1 durante uma semana, em uma semana, se eu ficar sentado ali, eu tenho que receber 0,1. Mas se eu não fico uma semana sentado, eu fico uma hora sentada em uma semana, eu posso, naquele dia que eu ficar sentado, eu posso receber uma dose, a princípio, que parece ser maior, mas que na semana não vai significar o limite atingido. Tá? Então, aqui entra o princípio da otimização. Eu trabalhar com questões de tempo. Tempo que as pessoas ficam recebendo a radiação. Que é o que também a gente usa lá no resgate a uma fonte radiológica, é isso. Você pode receber, vamos extrapolar no caso de emergência, 1 milisievert, tá? Total naquele evento. Então eu vou lá, fico 15 minutos, recebo 0,1, aí no outro dia eu vou lá atender de novo, recebo mais 0,2, eu vou somando até que eu receba 1 milisievert. Isso é aceitável. Então a mesma coisa, a pessoa pode receber até 0,1 milisievert por semana por estar sentada ali, mas se ela não fica uma semana inteira, ela fica um dia da semana, ela poderia receber, entre aspas, 5 vezes mais, porque ela recebe 5 vezes mais num dia, mas outros 4 ela não recebe, certo? Daí que a gente começa, então, a ter a questão de justificar um decréscimo, digamos assim, na barreira, ou seja, não ser uma barreira universal, porque senão seria fácil. A barreira universal, não interessa quanto tempo a pessoa fica do outro lado, não interessa outras coisas que a gente vai ver, é uma barreira universal. Ah, é equipamento de radiográfico? Ok. Qual é a tensão? 120, 130, 150 kV? Ok. 1 milímetro de chumbo, pronto, não precisa fazer cálculo nenhum. Só que as pessoas dizem, pô, mas 1 milímetro de chumbo em algumas condições é muito caro. Eu posso usar 0,1 ou posso até não precisar usar, ok? Então, por exemplo, se eu tenho o céu como o meu limite, ou o céu faz divisa, seja pelo teto, ou seja, num segundo, terceiro andar tem uma janela e na frente da janela não tem nada, tem o céu, tem espaço vazio, eu não preciso construir uma barreira. Não preciso. Barreira para quê? Vai proteger quem? Essa é a pergunta, essa é a justificativa. Vou proteger quem? Não tem ninguém do outro lado. Tem um edifício que está a
50 metros de distância. Eu posso até fazer o cálculo, vou chegar à conclusão que não precisa barreira. Tá? Então, quando eu tenho o céu, digamos, assim, ou eu tenho o chão é terra, não é um andar abaixo, é chão. Então eu não preciso blindar o chão. Eu vou proteger quem? As minhocas? Não dá, né? Então, essa é a questão. Então, eu justifico, quando eu estou fazendo as contas, que não precisa botar barreira. Se fosse aquela barreira universal, né? Não, é 1 milímetro para tudo, eu não preciso fazer cálculo. Eu ia estar botando barreira no chão, barreira no teto, barreira nas janelas para proteger o vento. Então, não tem sentido. Tá? Então, essa otimização, ela adapta ou se ajusta a cada projeto. Daí é que vem a questão, digamos assim, dos bons calculistas que conseguem, né, mostrar e justificar as questões de ordem para melhorar essa barreira e sair ela um pouco mais barata, né? Barata não, mais econômica, né? Mais otimizada. Tá? Então a gente tem que conhecer alguns conceitos éticos. Então são 3 conceitos fundamentais. Carga de trabalho, W, né, que vem do inglês workload, né? Workload, load é carga, work, trabalho, carga de trabalho. Tá? Significa produção de radiação, geralmente dada em minuto, mas pode ser em segundo também, tanto faz. Tá? É que, como eu disse, as tabelas geralmente são em minutos, só transformar. Fator de uso, certo? Que é outro conceito. Carga de trabalho, quanto que produz de radiação. Fator de uso. E fator ocupacional. Tá? A gente vai ver cada um desses e os seus valores típicos. Tá? Então, carga de trabalho, quanto eu produzo, fator de uso, quanto da radiação dessa produção W, quanto que é usada, é isso que eu quero dizer, quanto que é usada na parede, digamos assim, ou incide na barreira, e o tempo, fração do tempo, o tempo que é utilizado, ou o tempo que fica a pessoa sendo protegida pelaquela barreira, certo? São então os 3 conceitos, certo? Primeiro, carga de trabalho. Então, como é que pode ser feita a carga de trabalho? Várias maneiras possíveis. Então, você pode trabalhar número de exames. Tá? Então, eu atendo 100 pacientes. 100 pacientes? Não, mas cada paciente, às vezes, faz 2 exames, não é? 2 produções de radiação. Antero posterior, perfil, por exemplo. Tá? A mão, né? A mão tem perfil, oblíquo, né? E assim por diante. Tá? Mas eu posso fazer número de exames e ver a exposição, MAS, que cada um produz, necessita. Certo? Bom, eu já estou com a sala produzindo, ou é uma reforma em que eu vou tirar a sala de um lugar para outro. Tá? Eu vou transferir de uma sala para outra esse meu equipamento. Tá? Então eu já sei como é que a clínica funciona. Então é interessante que, se você puder, por exemplo, pega a lista exata dos 3 meses anteriores, né? Pode ser 2, pode ser 4, tanto faz, tá? 3 meses anteriores, para ter uma média de quantos exames. Eu faço 5 crânios no mês, 3 no outro, 4 no outro. A média é 4. Então todo mês eu devo fazer em torno de 4. Faço tórax, faço abdômen, 5 exames de abdômen, 10 de mão, papapá. Anota os MAS, põe tudo numa planilha Excel, tá? Vê tudo isso e calcula quanto é que deu o total de MAS minuto, MAS segundo, tá? Que depois você pode então dividir por 60 para ter o MAS minuto, certo? Então é simplesmente um cálculo, você pede lá para o pessoal da secretaria, para o médico, pergunta quantos exames faz, certo? Aí ele vai dizer, eu faço tanto de tórax, tanto disso, tanto de aquilo, e você faz o cálculo final. Bom, uma outra possibilidade, se você vai fazer uma obra nova, ok? Então, estão construindo um hospital novo. E aí? Olha, não sei, mas a minha ideia é atender 100 pacientes por semana.
200 pacientes por semana, 300, eu quero uma sala de espera que caiba 300 pessoas, eu quero uma recepção que aceite 10 pessoas por hora, eu quero um equipamento que seja rápido, eu quero ter 2 salas de radiografia para poder atender tantas pessoas, enfim. Se a coisa é nova, você pode, se você tem alguma experiência, usar dados de um outro setor parecido, de um outro hospital, de grande porte, enfim, ou não, você pode então usar dados previstos pela legislação, certo? Então, por exemplo, na 453, lembrando que já foi revogada, tá? Mas ainda assim pode-se, a título de exemplo, usar os dados, porque a portaria foi revogada, não exatamente os dados, né? Os dados você pode considerar dizendo, na falta de, vamos usar dados anteriores. Mas tudo bem. Então, aqui ele considera o seguinte, que você numa radiografia geral, de uso geral, você consegue atender 24 pacientes por dia. Tá? Certo? Bom, não sei se é muito, não sei se é pouco. Se for 24 horas funcionando, é um paciente por hora, acho pouco. Se for 12 horas funcionando, alguma coisa assim, das 8 da manhã, 8 da noite, horário comercial, aí já é cada 30 minutos um paciente, mas enfim. Aí ele diz o seguinte, então o que você faz? Se você usar da ordem, uma média de 100 kVp, nesses teus exames, claro, vai ter exame de 70, exame de 50, exame de 120, mas enfim, se você quiser considerar aí mais ou menos que poucos exames vão passar de 100 kVp, você pode usar o número 320 mAh para cada semana, como W, como carga de trabalho. Professor, eu tenho uma tomografia computadorizada. Muito bem, então, antigamente, né, porque já não se usa tanto assim, mas é o que está de dados, você vai calcular a sua parede como se você produzisse 5.000 mAh por semana, porque a tomografia usa mais ou menos essa faixa aí, né? Na verdade ela usa 80, 100, 120, alguns equipamentos 130, alguns equipamentos 140, aí depende. Tá? Então eu posso usar esta tabela aqui, tá? Eu posso usar esta tabela aqui para os dados que eu não tenho. Eu não tenho os dados, eu não sei, então eu vou usar essa tabela, ok? E vou escrever. Os dados de carga de trabalho foram retirados da antiga portaria 453/98, ok? Tá? E vou usar esses números. Certo? Se for inclusive aqui odontológico, também 24 pacientes, eu posso usar entre 4 e 30, significa, professor, e aí, é 4 ou é 30? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que indicar lá, eu escolhi 4, eu escolhi 5, eu escolhi 10, eu escolhi 20, eu escolhi 30, porque eu tenho muitos pacientes, é uma clínica que só faz radiografia, aí eu vou dizer que é 30. Não, é um consultório médico que faz uma de manhã, uma de tarde, duas de... Aí eu vou usar 4, 5, ou seja, tudo tem que ser anotado e escrito. Tá? Definidos a carga de trabalho, tá? Certo? Pela portaria, eventualmente eu posso usar dados, tá? Isso aqui são artigos científicos que foram feitos. Esse Costa é brasileiro, tá? Esse Costa é o Paulo Costa, do IPEM, da USP lá, São Paulo. Ele fez uma pesquisa e ele notou o seguinte, na média, para radiografia geral, na média é 890, mas tem locais, porque ele fez uma pesquisa, acho que ele mandou um questionário, perguntando, olha, numa radiografia assim, 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 assado, sei lá, de tórax e abdômen, qual é o MAS que você usa? E os caras responderam, eu uso 100, eu uso 200, eu uso 500, eu uso 1000, papapá. Então ele viu que na média 890, mas pode ir desde 1000, né, 110 mais 890, desde 1000 até algo como 780. Tá? Então se você disser assim, não, eu sou mais conservador, eu uso, por exemplo, o Bontrager. Então o que está escrito lá no Bontrager, geralmente no meu equipamento eu uso
5, 10% a menos. Então você pode, então por isso eu acho que eu vou usar os dados do Costa aqui em 780. Ele tem um outro dado, 928, eu teria que ver o artigo dele, qual a diferença de KV, o que foi, se era CR, DR, enfim. Teria que ler o artigo dele. Tá? Aí ele tem outros valores, né? Então, por exemplo, vejam que aqui, por algum motivo, a diferença é bem grande em relação ao Brasil. Tá? Talvez aqui já fosse CR, alguma coisa assim, mas enfim. Aqui deu próximos, né? 44, 41, deu próximo. Mamografia já não deu tão próximo, né? Angiografia cardíaca, isso aqui é muito, depende de técnica. Aqui ele só fez a média, não está disponível, né? E aqui deu próximo. Tomografia 1.300, 2.000 deu próximo, tá? Então mostra que os dados de 95, isso já mudou muito, né? Faz 25 anos. E aqui tem 15 anos. Esses dados são compatíveis. Então eu posso justificar, eventualmente dizer, olha, peguei os dados de um artigo científico. Tá? Então você pode justificar, você tem que justificar, você tem que escrever por que você usou A ou B. Tá? Então você vai colocar lá, usei tal valor por causa disso. Ou eu tinha informação, o médico, enfim, me passou os números, tá? Ou eu calculei, peguei tantos exames, portanto, de MAS e calculei, ou peguei os dados de alguém, da portaria 453 ou desses relatórios. Certo? Também a 147, por exemplo, o padrão americano, o que eles fazem? Lembrem-se, isso aqui tudo é para facilitar os cálculos. Então, diz assim, olha, eu tenho a média por paciente. Fiz aquelas pesquisas científicas e fiz as contas e cheguei à conclusão que um paciente típico, um paciente médio, recebe uma carga de trabalho, ou seja, uma produção de radiação nominal ou normal de tanto. Tá? Então é tanto miliampere minuto por paciente. Tá? Faço isso, certo? E depois vejo o quê? Vejo quantos pacientes eu atendo por semana. Tá? Quantos pacientes eu atendo por semana. Então, por exemplo, se eu pegar alguns dados lá do relatório 147, eu vou achar isso aqui, 0,6 miliampere minuto. Tá? Eu atendo 200 pacientes, então se eu multiplicar eu vou ter uma carga total de 120 miliampere minuto. Ok? 120 miliampere. Esse é o valor que eu vou usar no cálculo lá depois da minha barreira. Tá? Então, para facilitar, posso usar o valor MAS médio para 20, 30, 40 pacientes por semana, como estava nas tabelas. Posso tentar ser, digamos, não sei se mais preciso, se mais próximo da realidade, e com isso dizer, bom, tantos pacientes, porque daí se eu baixo para 190, ou aumento para 220, esse valor varia, não é que nem o outro que é fixo. E aí eu posso então usar esse valor médio, tá? Certo? Todos são, tirando o que você faz exame a exame, dose a dose, que é mais preciso, todos são aproximações para facilitar o cálculo. Tá? Mas eu posso, por exemplo, usar isso aqui, se eu pensar o seguinte, bom, eu atendo 100 pacientes por semana, então eu preciso de uma barreira de tanto. Mas digamos que isso seja um horário comercial e que essa clínica ou esse hospital pensem daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, se transformar num atendimento 24 horas. Então eu posso pensar, bom, então em vez de eu atender 100 pacientes por semana, é claro que não vai vir todo mundo de noite, não vai passar para 200, mas de repente eu posso, e se eu tiver mais aí uns 30, 40 pacientes, quanto que seria 140? Então eu posso fazer esse cálculo, quanto seria 100, quanto seria com 130, 140, 150 pacientes por semana, e ver a diferença de blindagem. Aí ver, olha, de repente aí por mais 5% no custo eu consigo atender mais 50 pacientes, 30 pacientes quando eu vier atender, não vou precisar quebrar, etc, etc. A parede, fazer de novo, enfim. Então isso aqui também ajuda você ver o que acontece quando há um aumento. Tá? Então são as várias maneiras, as 3 maneiras de se calcular, certo?
Bom, nesse caso aqui, pegando a 147, tá? O roxo não vai aparecer em roxo, né? Vou fazer assim. Pegando a 147, então tá aqui o W normal, carga de trabalho normal, miliampere dividido por paciente, né? Então ele diz, ó, uma radiologia normal 0,6, foi aquele 0,6 que eu usei antes ali. Outras barreiras de chão, 1.9, se não for no book moral. Só tórax, eu só faço tórax 0,22, fluoroscopia 13, radiologia num equipamento de fluoroscopia, tá? Isso que significa isso aqui. Eu tenho um equipamento que faz 2 exames, faz a fluoroscopia e a radiologia, então são valores diferentes. Número típico de pacientes, aqui já te dá uma dica, olha, normalmente você vai trabalhar com 20 pacientes, cada paciente 13, então multiplica um pelo outro, dá igual a 260. É isso que está escrito nessa tabela. Veja que ele já faz até a conta para você. Tá? Ele facilita tudo. Tá? Faz a conta, facilita, deixa bonitinho para facilitar. Certo? E ele tem também ali, se vocês se lembram, a questão do lotado. O que é o lotado? O lotado assim, tá, tudo bem, mas eu trabalho mais do que 20 por semana, certo? Eu atendo de noite, eu, enfim, sou o único da cidade, aquela coisa. Eu atendo perto de 30. Bom, então se eu atender 30, vou multiplicar, vai dar 390, já arredondou para 400. Então tá aqui, ó, W total miliampere minuto semana. Ok? Aí você diz, não, professor, que 30 nada, eu tenho 50. Multiplica 50 por 13. Aumento 100, 100 por 13. Tranquilo, tá? Aqui é só para quantos eu vou atender. Ah, é um serviço novo, eu não sei. Tá. Veja que 20 é fluoroscopia. A fluoroscopia demora às vezes 2 horas no exame, 3 horas. Você marca 1, 2 por dia só, né? Então por isso que são poucos aqui. Tá? Mamografia, 80 por semana. Tá? Ou seja, 2 por hora. Basicamente são 40 horas na semana, então 2 por hora. Vou dizer, não, eu atendo 3, 4 por hora. Ok, é só aumentar esse valor aqui. Então um normal, 2 por hora, um lotado, cada 15 minutos, 160. Se eu multiplicar 6,7 vai dar 1075 miliampere de produção de radiação por minuto. Ok? Seguindo, muito bem, sei a minha produção total, tá? Já identifiquei a minha produção total. Agora vem o seguinte, isso é para facilitar os cálculos, tá? Aqui diz o seguinte, olha, você pode, pela NCRP 147, você pode fazer o seguinte, você disse assim, que um paciente normal recebe 0,6 miliampere minuto, não era isso? Muito bem. Paciente normal. E que você atende 100 pacientes, 200 pacientes. Só que esse paciente normal, ele representa para você representa o paciente que vai fazer tórax, o paciente que vai fazer abdômen, o paciente que vai fazer uma mão em cima da mesa, que vai fazer book mural, que vai fazer aquele ombro, né, que é todo inclinado, todo atravessado, certo? Vai fazer crânio, ou seja, aquele paciente normal, o paciente padrão, ele vai fazer ele representa um monte de exame. Então, a ideia é você trabalhar com um número só, que é a produção total da radiação, e aí você usa o fator de uso, tá? Para quê? Para dizer no fator de uso que de tudo isso daqui, apenas 89%, 0,89, vai para o piso. Ou que de tudo isso daqui, 89% representa exame na mesa. Se é exame na mesa, a radiação vai para o piso. Tá? E que de toda a radiação produzida aqui, de toda essa radiação que é produzida, eu vou, por exemplo, jogar para atrás da mesa, assim seria atravessado na mesa, ou seja, exames que eu tenho que inclinar o feixe, como o crânio, como o ombro, aí você tem pé também, você faz, enfim, que eu vou inclinar o feixe,
é 9%, 0,09, de tudo isso daqui que eu considerei que é produzido. Tá? Seria mais ou menos como se eu calculasse, digamos assim, ó, a caixa d'água. A minha caixa d'água é 1.000 litros, ponto. Mas você usa os 1.000 litros no banho? Não. Você usa 1.000 litros para lavar a mão? Não. Você usa 1.000 litros para lavar a louça? Não. Mas você trabalha com 1.000 litros, certo? Aí uma casa comum. Uma casa comum precisa de na faixa de 150, 180 litros por pessoa a dia. Ótimo. Aí eu tenho 4 pessoas, 5 pessoas, eu faço a conta. 1.000 litros dá para 5 pessoas e sobra um pouquinho gastar por dia. Mas eu trabalho com 1.000 litros. Aí você vai dizer, não, mas só um pouquinho. Eu tomo mais banho. Então quanto que você toma? Eu lavo mais a mão, eu lavo mais roupa. Aí você faz o ajuste. Então basicamente é isso. O que ele está dizendo aqui é basicamente isso. Que eu vou usar daquela água toda 89% para o banho. 9% para lavar roupa, 2% fazer comida, lavar a mão, gasta menos água. Pronto, é isso que eu estou dizendo, mas eu sempre trabalho com os 1.000 litros. É melhor do que eu ficar dizendo assim, não, é 100 litros para a mão, 200 litros para isso, mas quantas pessoas? Não, mas eu tenho 3 pessoas que lavam a mão e só 2 lavam a roupa. Né? Então, para não ficar muito números e facilitar a conta, lembre-se disso, a gente usa. É só book mural. Tá? Isso no Brasil, no geral, no Brasil não tem. Tá? Assim, não é que não tem. É difícil você ter um local, salvo grandes hospitais, talvez São Paulo, Rio, que tem 3, 4 salas de radiografia e uma sala exclusiva para book mural. Então, se ela é exclusiva para book mural, se você só faz exame book mural, qual é o fator de uso daquela parede? Né? Ou seja, quanto de radiação aquela parede vai receber? 100%. Fator de uso é 1. Ok? Simples assim. Tá? Então esse é o conceito do fator de uso. Tá? Então, se 100% dos exames forem realizados só na mesa ou só no book, o fator é de 1. Se você também tivesse, não, fluoroscopia, só fluoroscopia com o paciente deitado na mesa. Então, se é só paciente deitado na mesa, sempre deitado na mesa, é 100% na mesa. Tá? Agora, se é fluoroscopia em que é arco em C que gira, então eu vou ter radiação para um lado, radiação para o outro, né? Isso vai girando, então eu vou ter radiação para todos os locais. Então, não é só o chão que é 100%. Você tem que fazer, é 50% para o chão, 25% para uma parede, 25% para o outro, e assim por diante. Então, o que vale é a justificativa. Certo? Então, se eu tenho uma estimativa legal, uma estimativa bem boa, de quantos exames eu estou fazendo, quantos são tórax, quantos são abdômen, quantos são no book mural, quantos são na mesa, quantos são inclinados. Tá? Então, se eu tenho esse valor bem bom, eu posso, então, trabalhar com esse esse fator de uso melhor. Professor, não sei nada disso. O equipamento é novo, a sala é novo, o médico é novo, tudo é novo, não sei nada. Então, o que eu faço? 0,89, 0,09, 0,02, eu pego o que está na tabela. Tá? Faço uso, então, do que está na tabela. Certo? Por fim, o terceiro fator é o fator ocupacional. Tá? Fator ocupacional. Tá? Tô tentando ver o chat aqui, só um minuto. Se eu perdi alguma coisa. Faz tanta diferença em nos gastos, a diferença de 0,1 para 0,2? Bruno, respondendo essa pergunta atrasada, sim, de 0,01 para 0,02, ao contrário, né? Eu sei porque eu já fiz a conta. De 0,02 para 0,01, de acordo do material, de acordo com a quantidade que tu tem que baixar, se tu tem que baixar 100 vezes o nível, 1000 vezes o nível,
10 mil vezes o quanto produz para o quanto você tem que chegar, isso pode representar 20 ou 30% de espessura. Tá? Sim, Apolinário, claro. Na verdade, assim, ó, quando você calcula a barreira, você tem que calcular a barreira pela dose que você dá para os pacientes. Tá? Então, em cima dessa dose, é que você faz. Aí o que acontece? Pode ser que no decorrer do funcionamento do serviço, você tenha, então, uma alteração, certo? Tu otimiza esses protocolos, diminui e fica melhor, certo? Mas você tem que partir de um ponto. Geralmente o ponto é um pouco mais conservador, dizendo esses valores. Quais? Sei lá, do Bontrager, ou de um outro livro. Tá? Tem uma Merrill, não sei o que é famosa nos Estados Unidos, né? Além do Bontrager. A gente aqui no Brasil usa o Bontrager, mas tem uma Merrill, não sei das quantas lá, que também fez um livro igual ao do Bontrager, também é muito famoso. Aliás, não é nenhum livro, são 3 volumes de práticas, né, e técnicas radiológicas, enquanto o Bontrager é um. Então, você pode usar essas técnicas, depois você otimiza. Tá? E por fim, que tinha mais uma aqui que eu vi, da Apolinário também. Então, o cálculo na sala deve ser feito pelo maior KV. Sim, todos os cálculos, tá? Todos os cálculos são feitos em cima do maior KV. Por quê? Porque se você bloqueia o maior KV, automaticamente você bloqueia todos os outros que são menores. Tá? Então essa é a ideia. Bloquear sempre o maior KV e facilita a conta, e além disso é uma conta mais protetiva, né? Mais conservadora. Tá? Então, sempre que você calcular, você vai calcular para maior quantidade, vai calcular para 100 exames, de repente você faz só 50, 40, 80, e com KV menor, mas você sempre vai calcular por o maior KV. Embora que, na verdade, o KV não entra na conta. Tá? Ele não entra na conta. O que entra é a quantidade de dose em função do KV. Você já deve ter visto. Vocês estão na técnica já, né? Talvez tenham visto, né? Não sei se viram. Mas existe uma filosofia, digamos assim, né? Que é você usar técnicas de KV mais alto para diminuir o MAS. Tá? E com isso diminuir um pouco a dose no paciente. Então, o KV vai entrar aí quando você dizer, não, eu uso tal técnica e tal técnica tem tal KV e tal MAS. Então eu vou usar esse MAS. Esse MAS aí que eu tô usando. Tá? Agora o outro vai dizer, não, eu uso um KV menor, então o MAS é maior. Esse MAS que você vai somar na conta. Então o KV entra nessa relação, ele não entra direto no conta. Tá? E a tomografia, depois a gente vai ver, a tomografia só calcula radiação secundária, tá? Só espalhada e de fuga. Porque o próprio anel da tomografia já é considerado como se fosse uma barreira primária para a radiação primária. Tá? Além disso, o feixe é super colimado, o feixe tem 1 milímetro, 2, tá? de largura pelo arco, né? que o feixe faz, tá? Pelo arco, e com isso ele atinge diretamente os detectores. Então os detectores absorvem todo o feixe, então não há um feixe primário. Depois dos detectores tem um monte de aço, etc., mesa, enfim. Então não se calcula feixe primário para tomografia, só radiação espalhada e de fuga. De fuga também praticamente não tem, certo? É basicamente espalhada, certo? Então isso que é o que faz dentro do princípio da otimização, né? Por que eu vou blindar contra um feixe primário se esse feixe primário já está, digamos, blindado pelo próprio equipamento? Tá? Muito bem. Por enquanto, mais nenhuma pergunta. Ok. Voltando. Então, o último item é quanto tempo uma pessoa fica. Então, eu sei a carga de trabalho, eu sei quanto eu produzo, que é diferente de quanto, eventualmente, outro setor faz, tá? Então a gente sabe essa diferença.
sabe que nem toda essa produção vai ser jogada contra uma parede só, normalmente não é, tá? Se for é só botar índice 1, sem problema nenhum. Então, com isso, o que eu faço? Eu preciso agora saber qual é o tempo total. Claro, eu posso dizer assim, não, todo mundo fica o 100% preso ali no local. Tá? Ok. Tá? Não tem problema. Tá? Eu vou usar ali no local todo o tempo. Porém, eu vou fazer uma parede muito mais cara, porque ela vai ser muito mais grossa. E não tem uma justificativa plausível. Certo? Então, o que acontece? A gente tem que dizer assim, não, só um pouquinho. Em uma semana, eu posso receber 0,01 milisievert. Esse 0,01, embora possa ser um contrassenso, eu posso receber num único dia. Tá? Eu posso receber num único dia. Tá? Essa é a questão. É estranho. Mas eu posso. Porque nos outros dias eu não recebo nada. Esse é o princípio da otimização. Tá? Por quê? Pode parecer estranho, mas imagina assim, ó. Eu faço uma radiografia por dia. Se tu acha assim, mas eu recebo muita radiação, então basta eu fazer uma radiografia que eu já tenho que blindar. Não faz sentido. Então, por causa de uma radiografia que eu faço por dia ou uma que eu faço por semana, emitir radiação tem que blindar. Tá, mas qual é a quantidade dessa radiação? É uma radiação relativamente alta, mas em uma semana ela representa o limite? Não, então não precisa. Certo? Parece-me assim que tem que ter. Não, não precisa ter. Eu posso, se eu disser, eu faço. Por isso que consultório de dentista normalmente não precisa. Ele tem um aparelho radiográfico, mas o que ele faz? Uma por dia. Aí você vai lá, faz a conta e chega à conclusão que não precisa. Tá? Claro, ele, enquanto dentista, tem que sair da sala ou ficar longe, né, o mais longe possível para não receber, porque ele pode fazer 1, 2, 3 por dia. Mas quem está na sala de espera, etc., por causa de uma que ele faz, não tem sentido, entendeu? Então tem que ter essa justificativa plausível aqui. Aí, questão histórica, 49 tem valores de tempo total, a gente já vai ver, a 147 melhorou, a 453 tem poucos, tá? Depois teria que ver RDC 330 e as normas da CENEM que a gente vai ver depois com um pouquinho mais de um olhar crítico, tá? Mas a gente continua com 453 porque a gente está acostumado. Então aqui, por exemplo, o que a gente tem? Se for uma área administrativa, farmácia, aqui a farmácia não é farmácia da esquina, tá? É a farmácia do hospital, certo? Que sempre tem alguém lá no balcão da farmácia para entregar as coisas. Outras áreas ocupadas sempre por algum indivíduo, uma recepcionista que fica ali 8 horas por dia, própria recepção, né? Um vigia, sala de espera, própria sala radiográfica, sala de laudo, que teoricamente sempre tem alguém dando laudo, próprio comando, câmara escura, papapá. Ou seja, toda a radiação produzida, a pessoa que vai ficar do outro lado da parede vai receber. Atenuada pela barreira, mas vai receber. Tá? Bom, sala utilizada para examinar os pacientes em tratamento. Seria tipo consultório, coisa de tipo. O paciente não vai ficar 8 horas naquela sala enquanto eu estou produzindo radiação na sala do lado. No máximo meio-dia, digamos, é isso que está representado. Corredores. Sala de funcionário, sala de descanso, 1 por 5. Então, de novo, 40 horas por semana, 8 horas por dia, ninguém vai ficar 8 horas ali sempre parado ali esperando e recebendo radiação. A ideia é que ele fique no máximo ali 2 horas, alguma coisa assim. Banheiro público, área de venda, almoxarifado, 1/20, ou seja, se alguém ficar naquela sala exagerando, no corredor, exagerando no banheiro, 2 horas daquelas 40 horas por semana, tá? Então veja bem, exagerando, a pessoa vai ficar 2 horas no banheiro num determinado dia e vai receber a radiação de 40 horas, ela vai receber só 2 horas de radiação, essa é a ideia. Então tem que fazer uma blindagem
para dividir a radiação por 20, porque ela só vai ficar 1/20, só 2 horas. Tá? Área externa, tráfego de veículos, 1/40. Ou seja, eu suponho que uma pessoa vá, estacione o carro, saia do carro, seja atendido no hospital, na clínica, volte, pega o carro, vai embora, e esse tempo que ela ficou recebendo radiação no estacionamento seja no máximo de 1 hora. Ou 1 hora num dia único da semana, ou digamos, não, eu vou lá, estaciono o carro, levo 10 minutos para estacionar, vou trabalhar, volto, pego o meu carro, mais 10 minutos, são 20 minutos, no outro dia mais 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos, então no máximo você receberia 1/40 de toda a radiação produzida na semana. Essa é a ideia, ok? Bom, aquilo ali era da 147, tá? Desculpa, não ficou ali, é da 147. Se a gente pegar a 453, ela é bem lacônica, bem simples, tá? Bem rápida. 1. Área controlada, área adjacente, ou seja, do lado da controlada, que tem uma permanência constante. Banheiro não tem permanência constante, então não é 1. Uma área de recepção, certo? Área de laudo, sempre tem alguém, alguma coisa assim. Vestiário, circulação interna, corredor, 1.4. Então, num corredor, a 453 diz que de 40 horas por semana, uma mesma pessoa fica caminhando no corredor durante 10 horas. É exagero, né? Mas é a nossa lei. Tá? E uma escada, uma circulação externa, banheiros é 1/16, ou seja, a pessoa ficaria 2 horas e meia dentro do banheiro durante as 40 horas da semana. O que também parece ser um pouco exagerado. Tá? Mas, enfim, é a nossa legislação. São esses os valores que nós vamos utilizar. Tá? Então, resumindo, fator de uso, fator ocupacional, tá? Para que eles servem? Então, eles servem justamente para otimizar essa barreira, tá? Para que essa barreira não tenha um valor exagerado, tá? de espessura, certo? Tendo o menor custo, e aqui pessoal, o menor custo não é um menor custo para economizar, tá? A ideia aqui não é um menor custo de economizar, simplesmente por economizar, por material barato, coisa desse tipo. É o sentido de ser mais efetivo possível, ou seja, eu posso construir algo que me protege bem, adequadamente, dentro das regras, posso, custando um pouco mais barato, posso. Tá? Essa é a ideia. Então não é o mais barato por ser mais barato, é por ser mais eficiente, ok? Isso a gente pode comparar qualquer coisa. A gente tem vários produtos, tá? Que a gente compra, eletrodoméstico, sei lá, computador, que fazem a mesma coisa. Então você pode ter um computador ou um notebook, é tão bom quanto faz a mesma coisa, só que ele é mais leve. O notebook é mais leve, mas assim, a velocidade dele, a memória é igual, mas ele é mais leve. Ok. Vou pagar mais caro por ser mais leve? Se for muito importante, até pode ser. Posso pagar mais caro por ele ser mais leve. Ok? Ou então eu compro um mais barato, mas faz a mesma coisa, só que não é tão leve assim, se eu vou usar em cima da mesa. Então nós temos vários produtos que cumprem a legislação, só que são mais baratos. Então aqui é a mesma coisa, eu vou cumprir a legislação, porém sem gastar muito. Tá? Então, se a produção semanal é 200 exames, uma barreira para um banheiro atrás do book será muito menos espessa do que a barreira da sala de comando, por exemplo, por causa do U e do T. Então, a produção de radiação é a mesma. Por quê? Porque eu uso só um valor de produção, tá? Um valor único de produção de radiação, é o mesmo. Aí eu uso o U, uso o T, para pegar e dizer, desta quantidade total de radiação produzida, quanto que vai lá para aquela sala, quanto que vai lá para aquele banheiro, para aquele consultório, para aquele corredor, certo? Então a mesma coisa.
Eu tenho a caixa d'água. Quanto que vai, eu preciso que vá, tem que ir para a torneira? É um caninho fininho. Quanto que eu preciso ir para a descarga do banheiro? É um cano grosso. Entende? Então eu não uso o mesmo cano em toda a casa. Eu não uso o mesmo fio em toda a casa. Tá? O fio para o chuveiro, todo mundo sabe, é mais grosso, porque eu preciso de mais quantidade. Tá? O fio para lâmpada, ainda mais agora quem está usando LED, o fio é mais fino, não é igual para toda a casa. Então aqui, só que aqui é o contrário, né? Aqui eu estou falando em água e luz, quanto mais grosso, mais espesso, maior. Aqui é o contrário, quanto menos radiação eu preciso, maior a barreira. Certo? Se eu não precisar de tão pouca radiação, eu aceito um pouco mais de radiação, porque a pessoa vai ficar pouco tempo, eu posso então diminuir a barreira. Ok? Tá? Agora vamos no cálculo de blindagem. Tá? Agora é a regra, é a matemática mesmo. Agora é que o bicho pega. Tá? Então vou passo a passo, vamos ver se tem alguma necessidade aí de esclarecimento antes de a gente ir passo a passo. Tá? Que a gente vai aprender hoje. Bruno, assim, ó, ser sincero para vocês. A portaria 453, ela foi revogada basicamente, dá para dizer que foi no Natal. Foi 20 de dezembro que saiu a nova portaria. E junto às chamadas instruções normativas. Então a portaria RDC, tá? Que tem o mesmo efeito de portaria. A RDC dá o geral, certo? E depois as instruções normativas especificam principalmente testes de controle de qualidade. Tá? E aí, só abrindo parênteses, uma coisa que foi até interessante, eles incluíram radiografia digital, que não tinha nada na portaria 453, até porque nem se falava direito em digital na época, em 98. Ressonância magnética, que nunca se falou nada. Ultrassom, que eu não sei se tinha ou não, porque não é a minha área, mas também acho que não tinha. Certo? Controle de qualidade para esses três foram incluídos. Intraoral e extraoral foram especificados, que isso já tinha, porque a portaria era odontológica também. Tá? Tomografia avançou um pouco. O que mais? Mamografia, incluiu a mamografia digital, não incluiu a tomossíntese, mas a digital. E, enfim. Então, as INs, as instruções normativas que eu olhei, é só controle de qualidade. A RDC 330... eu dei uma olhada no geral, que até depois eu vou disponibilizar para vocês. Na verdade eu juntei tudo, né? Copiei tudo, estava no Diário Oficial e transformei tudo num Word e ao mesmo tempo também num PDF, né? Para ficar fácil depois de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar, enfim, né? Vocês não precisam ir direto em TCC, em trabalho de vocês. Então eu já fiz isso. Que eu dei uma olhada rápida enquanto eu estava fazendo essas transformações, né? Não tinha, que eu me lembro, essas tabelas, tá? Que a 453 trazia antes. Então tem que dar uma olhada na CENEM, tá? Se a CENEM trata, porque a própria RDC 330 ela diz outras coisas vai pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e outras normas e legislações também são aplicáveis, ou seja, não é só o que está escrito na RDC, outras coisas também são aplicáveis ali, você também tem que usar, tá? Então, aí o que acontece? O que é a justificativa? Se não tem nada escrito nessa nova RDC, porque ela explicitamente está revogada a portaria 453 de 98, então não vale. Mas se você chegar e dizer assim, olha, eu não tenho nada, ficou um limbo, ficou um vácuo, ficou um buraco de como calcular as barreiras. Então eu vou me valer da 147, que é mundialmente aceita, certo? Vou me valer da 453, que foi revogado, mas ela valia, entende? Então não é porque ela foi revogada que ela não vale do ponto de vista científico, ela não vale do ponto de vista legal. Se alguma outra coisa disser que é para você calcular com números diferentes, você não pode usar 453. Mas se ficou o vácuo, depois olha, na falta de, eu vou me seguir pela 453, porque é a última legislação, é o último valor científico que era válido naquela época, e ela é conservativa, tá?
Se fosse ao contrário, não. Hoje não se usa 1.4, se usa 1.2. Hoje não se produz 0,6 mAh por paciente, se produz 1. Aí tu vai dizer, não, aquele era um valor muito baixo. Mas como a tendência é o contrário, os números têm diminuído, a produção tem diminuído de radiação, etc., tu vai dizer, não, eu estou usando valores conservativos. Ok, Bruno? Respondido. Então tá, agora vamos passo a passo, tá? Agora, como a gente diz, o bicho pega, tá? O bicho pega. Então vamos lá. Então a primeira coisa, tá? A gente já tem todos os conceitos, já sabe tudo o que fazer. Agora vamos mão na massa, tá? Lembrando que a gente vai ter uma aula prática mesmo, tá? Isso aqui é só uma ideia para vocês ir pensando e olhando, e na terça-feira que vem vai ter aula prática, tá? Mas você já pode começar a fazer cálculos, enfim, começar a brincar. Tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um desenho da sala, tá? Certo? Até por acaso aquele anterior, que dessa vez eu redesenhei. Então, vou ver onde que eu vou calcular a barreira, que é muito importante. Faltou uma coisa que a gente não conversou ainda, é a distância. Então vou lá, calculo, eu vejo, tá? E sempre faço o quê? A menor distância, tá? A menor distância que eu tenho. Então a menor distância é sempre essa aqui em linha reta, tá? Então aqui é 3 metros, se eu vier para cá, já vou ter 3,5 metros, 5, 10, 15, 20, etc. Tá? Então eu sempre vou trabalhar com a menor distância. Tá? Então vou desenhar aqui planta baixa, aqui na altura, vou ver se eu tenho que trabalhar com teto ou chão, certo? Se há necessidade ou não. Posição dos tubos, se ele vai ficar lateral aqui, se não vai ficar em cima, etc, etc. Então faça esse mapeamento aqui. Se você conseguir essa planta baixa do teu o proprietário, enfim, lá o cara que está te bancando aí, melhor. Tá? Se você não conseguir, você desenha à mão mesmo. Tá? Você desenha isso à mão e faz aí as contas e eventualmente mede, né? Se o equipamento já tiver colocado, você vai lá e mede as distâncias. Outra coisa que é muito importante: onde está o meu protegido, né? O funcionário, o público, onde ele está? Onde está o protegido? Ele está de pé aqui, grudado, né, na parede, certo? Ele está aqui grudado na parede, ou de repente ele está, digamos, mais longe aqui. Tá? De repente o meu protegido aqui está mais longe. Porque ninguém fica colado na parede, nem gruda na parede, nem entra no banheiro e fica grudado na parede do banheiro. Certo? Você fica lavando as mãos a uma certa distância. Então, isso do princípio de otimização também foi pensado. Também se pensou nisso, olha só. Então, o que acontece? Então, no mesmo andar, então, essa parede lateral, o que eu faço? Eu uso 30 centímetros da barreira. Então, onde eu for colocar minha barreira, normalmente a parede, né, eu coloco mais 30 centímetros. Então, a minha parede está a 1 metro, barreira fonte 1 metro, da parede, enfim, onde eu vou botar a barreira, e eu somo mais 30, porque ninguém cola. Depois tem um armário ali, como diz, tem a pia para lavar as mãos, então tem uma distância, né? Se for em andar diferente, eu coloco 1,70 m do andar inferior, no andar inferior, ou seja, onde estaria a cabeça da pessoa, embaixo, e a 50 centímetros em cima, que seria equivalente, digamos, onde estaria as gônadas, se a pessoa está sentada, né, numa cadeira. Tá? Visualizando isso aqui bem mais fácil, o que eu tenho? Então, quando eu disser a distância para mim calcular a barreira, ou a distância da pessoa ser protegida, né? Porque a barreira pode ser construída aqui, né? Mas eu calculo a quantidade de radiação que a pessoa vai receber.
Aqui eu coloco 50 centímetros, tá? Então, por exemplo, daria, sei lá, 220 aqui, né? 1,5 m por aí de altura da fonte até o teto, né? Mais ou menos é o que geralmente você tem, 1 metro, 1,5 m, e mais, digamos, 50 centímetros. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 1,5 m, que é aquela distância para o book moral, mais ou menos, e mais 30, tá? Mais 30 aqui, e aqui 1,70 m do chão, para dar mais ou menos a cabeça da pessoa, tá? Então a fonte está aqui. Então isso é muito importante, tá? É muito importante que eu tenha ideia exata das distâncias que eu estou trabalhando, tá? Porque é muito comum que você vai lá e mede aqui altura, distância para essa parede, a distância do chão, distância aqui do book, etc. Aí depois, na hora de fazer as contas, você tem que somar 30, tem que somar 50, tem que somar 170, certo? Isso é importante. Muito bem, feito isso, vamos para calcular a barreira primária, tá? Vamos calcular a barreira primária. Olha só que coisa linda, né? Adoraram, já sei que vocês adoraram. Lembre-se, apesar dessa coisa feia aí, a ideia é cálculo rápido, cálculo fácil, tá? Cálculo fácil. Então, esse monte de letrinha aqui e númerozinho assusta, mas a ideia é cálculo fácil, cálculo rápido, tá? Então, o que é exatamente aqui? Então, ele diz o seguinte, primeiro, o KP1 aqui, que é o principal. Valor de Kerman no ar, sem barreira, a 1 metro da fonte. Basicamente é o W, fator de trabalho, tá? Quantidade de radiação produzida a 1 metro de distância da fonte, certo? Também é tabelado, lembre-se, tudo para facilitar, tudo para facilitar. Então isso também é tabelado. Posso calcular? Posso. Posso medir o Kerman e depois, pelo Kerman, transformar em KP, tá? Seria o Kerman vezes o workload, vezes o carga de trabalho, tá? Mas isso também já está tabelado, certo? Muito bem. Então, peguei aqui valor de Kerman no ar. O que eu quero saber é o seguinte, o KP0, que é o valor de Kerman onde eu quero proteger, tá? Valor de Kerman onde eu quero proteger, devido a esta produção, o que a ampola está produzindo, considerando que esta produção da ampola, ela vai ter um fator de uso para aquela barreira, tá? E no caso ainda o número de pacientes examinados por semana. Por quê? Porque esse KP aqui aqui eu me esqueci de colocar, é por paciente. Você vai encontrar tabelado. Ou então, como você acha tudo isso aqui calculando, enfim, a partir do W, tá? Da carga de trabalho. Mas tudo bem, isso aqui é dado. Então você vai pegar aqui esse KP e vai dizer, bom, essa produção aqui por paciente, vezes o número de pacientes, vezes o fator de uso, e principalmente é uma distância, por isso a importância da distância aqui ao quadrado, o P de primário, tá? Antes que eu pergunte, P é primário, então o Kerman primário a uma distância. Lembre-se que a radiação diminui com a distância ao quadrado, certo? 1 metro de distância é um valor, 2 metros é 4 vezes menos, tá? Por isso a distância é muito importante, inclusive aqueles 30 centímetros ali, que a gente coloca aqueles 50 centímetros, isso vai representar menos barreira, menos radiação chegando, menos barreira, certo? Muito bem, então fator de uso, número de pacientes, distância da fonte até o ponto sem barreira, considerando os 30, 50 e 170 a distância até a parede ou piso, ok? Então, esse KP está tabelado, mas eu posso calcular, mas não vem o caso, a gente sempre vai usar o tabelado, tá?
tabelado para um número de pacientes, e aí vou multiplicar o fator de uso, o número de pacientes e a distância. Então eu tenho quanto chega de radiação naquele consultório, que está a 2,5 metros de distância da fonte. Quanto eu produzo, mas quanto efetivamente chega por causa da distância e o fator de uso, certo? Então, primeira coisa, mais importante é Kp. Quanto chega de radiação naquela posição, naquele consultório onde tem alguém sentado. Tá? Pessoal, professor, não é 30 centímetros aqui porque eu tenho um armário, eu tenho uma não sei o que, papai, eu sei que a pessoa está sentada a 50 centímetros. Beleza. Ótimo. Pode botar 50 e dizer, olha, a pessoa não está a 30 centímetros de distância da parede porque tem um armário, tem uma não sei o que, ela está a 50, 60. Melhor. Mais barato a barreira. Tá? Certo? E se você economizar para o seu chefe lá, ele vai adorar bastante. Muito bem, feito o cálculo de Kp, tá? Tá aqui os valores, ó. Book mural, o vertical, uso 2.3, certo? Que é o que eu vou colocar aqui. O 5.2 para piso, 1.2 for só tórax, né? Tubo para radiografia e assim por diante. Então esses são os valores desse Kp. Fator de uso, a gente já sabe o que é, e multiplica pelo número de pacientes que são atendidos no geral, né? E mais distância ao quadrado, ok? Passo 1. Passo 2, aí eu tenho o método A e o método B. Método A, facilitado, certo? Tranquilo, o que eu faço? Valor limite de semana, quais são? 0,1 para trabalhador, 0,01 para público. Quanto que chega? Quanto que chega? Qual é esse Kp0? Quanto que chega lá? Bom, professor, eu produzo 100 milisievert por semana. Pela distância, não sei o que, chega a 10 milisievert por causa daquela distância e tal, papapá, fator de uso, não sei o que, chega a 10 milisievert. Ok, então eu tenho que baixar de 10 milisievert para ou 0,01 ou 0,1. É isso que eu tenho que baixar. Então eu tenho que baixar 100 vezes ou 1000 vezes, certo? 100 vezes ou 1000 vezes. Eu tenho que ter uma barreira que diminua 100 vezes ou 1000 vezes. O que é isso? Você já sabe. 100 vezes. Duas barreiras desce redutoras. 3 barreiras desce redutoras para 1000. Está respondido. Acabou o cálculo de barreira. Acabou. Se eu tenho que reduzir 1000 vezes, se eu tenho que reduzir 20 vezes, o cálculo, medida de CSR, camada que divide a metade e a camada que divide 10 vezes. 10 vezes 2, 20. Pronto. Está feito. E é isso que matematicamente é o que tem aqui. Tá? Então, matematicamente eu faço aqui. Qual é a potência, no logaritmo 2, qual é a potência n, ou seja, quantas camadas. Se fosse 4, o n daria 2. 2 ao quadrado. Se fosse, facilitar, né? 32, seria 2 na 5. Então, daria 5 camadas semi-redutoras. Então, no método A, com o valor de n, que seria o passo 3, com o valor de n, eu escolho o material que eu quero, chumbo puro, alumínio, concreto, enfim, o que for. Multiplico o n encontrado pela camada semi-redutora, ou seja, a espessura de chumbo, a espessura de chumbo da camada semi-redutora vezes 2 camadas, 3, 4 camadas. Posso usar desce redutora, tá? Tanto faz. Tá? Porque eu fiz a camada semi-redutora por causa da matemática que a gente usou. Quero trocar para concreto.
concreto é 10 milímetros. Então, 2 camadas, 20, 3 camadas, 30, assim por diante. Certo? Acabou o cálculo de barreira. Simples. Pelo método A. Tá? Simples assim. Ok? Só saber quantas vezes eu tenho que reduzir. 10 vezes, 20, 30, 48, 57 vezes. Tá? 57, o que eu faço? 60. Melhor? Faço 60. Tá? Muito bem. Passo 2, método B. Aí os físicos que adoram, o pessoal da matemática, tá? Esse pessoal todo aí que adora, o que pode fazer então? Certo? Vai fazer o que então? Aí funciona ao contrário. Tá? No método A, eu descubro quantas vezes eu tenho que reduzir, certo? E depois escolho o material. Inclusive eu posso ver o material mais barato. Olha, mais espessura de concreto é mais grosso, mas sai mais caro. Chumbo é mais fino, mas sai mais barato, sei lá, enfim. Então você inclusive pode ter opções ali e mostrar para o teu cliente, digamos, né, o teu chefe, enfim, para quem você está calculando as opções, tá? Lembrando sempre que o chumbo, ele não para em pé. O chumbo é mole. Então, quando você faz uma parede de chumbo, entre aspas, né, que a gente diz, quando você faz uma parede de chumbo, o que você faz é ter o chumbo, que é 1 milímetro, você bota uma parede, às vezes até de concreto, ou de tijolo, e do outro lado também, o chumbo fica um sanduíche. Então, você gasta para o chumbo e gasta para a parede sanduíche que vai segurar o chumbo. Por isso, às vezes, é melhor fazer o concreto, que o concreto já está concreto e já faz a barreira. Não precisa fazer 2 concretos com chumbo no meio. Então, economicamente, não vale muito a pena. Então, escolher o material, e aí você vai ver esse alfa, beta e gama aqui, que não são átomos radioativos, tá? O alfa, beta e gama porque foram as letras usadas, sei lá por que o cara quis fazer isso, tá? Mas escolheu o alfa, beta e gama. Ok? Então, feito isso, eu vou para a próxima etapa aqui, que é escolhido aqui, certo? Esses valores, então isso aqui é chumbo, isso aqui é concreto, isso aqui é drywall, que chamam de gypsum wallboard, ou placa, parede de placa, enfim, o Eucatex, que a gente chama de gypsum, que é gesso, né? Então é placa de gesso. Tá? Então aqui a gente trabalha, e aí você vai ver qual chest room, se é só tomografia, só book mural, certo? Se for só book mural, você vai então usar aqueles valores, ok? Vai escolher, aí se é concreto, qual é o valor de alfa, beta e gama, e vai fazer a conta, ok? Então você vai escolher o chest room aqui, por exemplo, ou vai escolher a geografia, vai ver se você quer concreto ou chumbo, digamos que seja concreto, então pega aqui esses valores, ok? Também é um pouquinho chato, mas não é difícil. Certo? Então, escolher o material entre concreto, chumbo e drywall, descontar a atenuação. Então, veja, a 147 trouxe uma coisa que não tinha antes na 49, que é o seguinte, o pessoal foi lá e disse assim, veja bem, nós estamos imaginando que você está emitindo radiação, e essa radiação não tem nenhuma barreira, não tem parede, não tem book mural, não tem nada. Certo? A gente sabe que tem, mas para o cálculo não tem. Aí a 3 metros de distância, a 5 metros de distância tem uma pessoa que tem que ser protegida. Aí eu faço quanto eu produzo aqui, quanto tem que chegar aqui, né? 5 metros de distância, e digo, olha, para proteger essa pessoa aqui eu tenho que botar uma barreira na frente. Certo? E calcule e faça a barreira. Só que tem o book mural recebendo radiação aqui, tem a mesa recebendo radiação assim. Então o que acontece? Essa barreira que eu calculei aqui, ela é muito grossa, porque não chega toda a radiação que eu previ. Ok? Então o que o pessoal convenceu, digamos assim, né? Explicou lá para o pessoal do NCRP, tá? Que tinha que descontar
essa barreira, que eles chamaram então de X-pré. Tá? Chamaram então de espessura de barreira que já está pré-barrando, já está pré-atenuando. Tá? Então é a redução de blindagem devido ao book ou à mesa. Ou seja, já é uma camada semi-redutora, ou desce-redutora, enfim, que já está blindando. Tá? Então não preciso, eu tenho que descontar. Certo? Foi essa a ideia. Então, o que que acontece? Eles dizem o seguinte, olha, eu vou pegar, se for um book mural, tá? Eu posso descontar em milímetros, veja que já não tem que fazer cálculo, já é milímetro. Tá? Já facilitou a vida, não tem cálculo, é milímetro direto. Tá? Eu posso descontar 0,85 milímetros de chumbo, por quê? Chumbo dá 1 milímetro, chumbo dá 1,5 milímetro, chumbo dá bem pequeno. Então eu consigo descontar 0,85. Concreto vai dar 1 centímetro, 10 milímetros, 2 centímetros, 10 centímetros. Então eu consigo descontar 7 milímetros dessa distância, dessa camada semi-redutora. Se for só a atenuação da grade do cassete, que ele tem uma atenuação, então se eu fizer um lateral de mão, de braço e tal, que eu não vou usar a mesa, ainda assim eu posso descontar menos, mas eu posso descontar. Tá? Então aquela minha barreira, em vez de ser 100 milímetros de concreto, 100 milímetros, ela vai ser 100 menos 72, porque o próprio book mural já está atenuando. Tá? Então, porque o que acontecia? Estava sendo muito grossas as paredes. As paredes estavam sendo imensas. Tá? Não tinha necessidade de tudo aquilo. Imensa. Então, vamos economizar, vamos fazer mais barato, sobrar mais dinheiro para outras coisas. Ok? Então, veja que é em milímetros para facilitar. Bom, aí eu venho, sei que todo mundo adorou, gostou dessa equação. Olha só que coisa linda, certo? Então, eu pego o alfa, o gama e o beta, que eu escolhi se era concreto, chumbo ou drywall, que a gente chama aqui, né, que é essa parede cartonada, enfim, né, que eles usam muito nos Estados Unidos nas construções. Então eu escolhi o alfa, o beta e o gama, tá? Copiei de lá, jogo nessa equação, tá? Certo? E ainda desconto, por isso que é milímetros. Isso daqui vai dar milímetros de concreto, ou milímetro de chumbo, ou milímetro de drywall, conforme você escolher o alfa, beta e gama. E aí eu desconto esse X-pré aqui desses milímetros que eu calculei. Então, antigamente você calculava só isso aqui. E a parede dava grossa. Aí eles viram que não havia necessidade, então que eu posso descontar, ok? Aquele X-pré, então, que a gente tem aqui. Pega esses valores de X-pré e o alfa, beta e gama que a gente pega daqui, certo? Pegou todos esses valores, no nosso caso a gente joga numa planilha Excel e ele calcula X da barreira primária. Nós estamos na barreira primária, ok? Tá? Esse é o cálculo da barreira primária. Tá? Dúvidas? Para a gente passar rapidinho pela barreira secundária, que o horário aqui já está passando. A professora Daiane que me ajudou, realmente a CENEM tem os fatores de ocupação, então a RDC 330 não cancelou, né? Para evitar, para não ter duas legislações, né? Então isso foi interessante. Bom, pessoal, vou passar aqui então rapidinho pela secundária. O processo é o mesmo, tá bom? O processo é o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um SEC de secundária, vejam, a mesma coisa, o mesmo cálculo, tá? Isso aqui no caso, vou melhorar, isso aqui é por paciente, tá? Por isso tem o N de paciente aqui. Isso aqui está tabelado, CASEC 1 está tabelado, tá? De novo, distâncias as mesmas, certo? A única diferença é que eu não tenho o U. Por quê? Porque a espalhada espalha para todo mundo, espalha igual, então sempre o fator é 1. Eu sempre tenho espalhada.
na parede de cima, na de baixo, na do lado, eu sempre tenho espalhado. Então não tem fator de uso para espalhado, é sempre 1, ok? Essa é a diferença. Bom, de novo, aqui eu tenho valores sugeridos para o CASEC, tá? Então 2,5, tá? Radiação de fuga, radiação lateral de espalhamento e a soma. Por isso que eu digo, você pode trabalhar com radiação de fuga, radiação espalhada, e a soma dos dois seria a radiação secundária. O número é o mesmo porque esse 5.3 ele está aqui, ó, 3.45. Então ele é menos aqui, então por isso que não, a soma não interferiu. Aqui já fizeram a conta, arredondaram, que é para frente, né, que para o lado, radiação para o lado e radiação para frente. Tá? Aí também somou, tem os valores. Então a mesma coisa, você vai pegar valores tabelados, são esses daqui. Tá? Aqui é só uma situação de colimação, quanto que eu colimei o paciente e a que distância está a fonte desse paciente. Porque aí de acordo com como está colimado, você tem mais ou menos radiação espalhada. Tá? Mas você pode sempre pensar no pior caso, né? Esse seria esse caso aqui, né? 5.3 e ponto final. Ou você medir. Tá? Mede a radiação espalhada, mede a radiação de fuga e faz as transformações. Se não, usa tabelado, certo? No caso aqui, eu traduzi do inglês, fiz a bondade aqui de traduzir do inglês para o português, tá? A mesma tabela, tá? Os valores aqui, tudo igual, 3.4, etc, etc. Tá? Passo 2, a radiação secundária provém de duas fontes, fuga e espalhada, como a gente conversou. Então eu posso fazer separadamente, como está na tabela, ou somar, como também está na tabela. Tanto faz como tanto fez. Bom, de novo, o que eu faço aqui? Olha a facilidade aqui. O que eu vou fazer? Valor limite, certo? Por semana, do local, 0.1 para trabalhador, 01001. E o quanto eu produzo? De novo, eu produzo 1 milisievert de radiação espalhada, certo? Muito bem. E eu preciso 0,1. Então, eu preciso 10 vezes ou 100 vezes. Logo, de novo, eu faço o logaritmo de 2, quantas vezes de camada semi-redutora eu preciso. Se eu preciso reduzir 10 vezes, uma camada dessa redutora, uma camada é suficiente, certo? Se eu preciso 100 vezes, 2 dessas redutoras. Então veja como é fácil, tá? Ou se eu precisar 20, 30, 40 vezes, uma de 2, uma de 10, assim por diante, vou fazendo a multiplicação. Então vejam como é bem simples fazer, tá? Depois escolho o material e faço aqui, se for camada semi-redutora, eu faço a multiplicação do N. Escolho de novo, se eu quero chumbo, alumínio, concreto, madeira, pedra, plástico, enfim, o que vocês quiserem, e aí é só fazer. Então veja que o processo é o mesmo, a única diferença é os valores tabelados, lógico, tá? É isso que você vai variar, os valores tabelados, e eventualmente distâncias, algumas coisas assim, mas o processo é o mesmo, só não tem fator de uso, tá? O outro método, você já pode imaginar, é a mesma coisa. Você usa escolhe concreto, chumbo e drywall, escolhe alfa, beta e gama. É o mesmo esquema. Mesmo esquema. Está aqui os valores, alfa, beta e gama, etc. Escolhe chumbo, concreto e drywall. Vê a situação, pega os valores e joga aqui. Aqui não tem o X-pré. Por que que não tem? Porque a espalhada não é jogada em cima da mesa. A espalhada é no ar. Então, como a espalhada é para o ar e tal, não tem book mural, não tem nada. Ela bate e volta. Justamente aqui volta, por isso que não tem aquele X-pré. De novo, é a mesma equação. Se vocês notarem aqui, é a mesma equação. Certo? Alfa, beta, tudo igual. Só que não tem o X-pré. Ok? E não tem o U aqui também. Falta um U aqui. Muito bem. Para terminar, um exemplo bem rápido, certo? Então, passo 1, obtenho com dono ou desenho a planta baixa, tá? Lembrando, isso aqui vai ficar gravado depois, né? Se ficou um pouco rápido, vocês podem repassar, tá? E essa parte também na próxima aula eu vou repassar de novo, esse pedaço. Aí, defino os pontos, por exemplo, aqui vai ser
parede primária, porque a radiação vem para cá, direto. A outra vai ser aqui, porque eu tenho esse foco que pode jogar a radiação aqui. E o resto é secundário. Então isso aqui vai ser primário, isso aqui tudo vai ser secundário. Vou calcular o vidro, porque é vidro diferente de concreto. Logo, vidro que é diferente de concreto exige que eu use outra espessura devida. Então por isso que tem o 5 e o 6 aqui. Tá? Aqui é o 7, aqui é esse x. O que é esse x? Tá? O que acontece? Esse x, eu botei aqui até x, não botei não, porque ele está atrás, tá, dessa parede aqui. Então o que acontece? Se eu protejo esta pessoa aqui, ou seja, já existe uma barreira aqui, eu não preciso calcular essa barreira. Tá? Essa é a ideia. Por isso que eu coloquei aqui como x, não botei número. Então, só para mandar. Então, se já está protegido, eu não preciso. Também poderia dizer que eu poderia fazer mais ou menos uma barreira até aqui, e daqui para cá eu poderia eventualmente não fazer barreira. Tá? Dificilmente a gente faria isso, tá? Vou dizer na prática, dificilmente, mas poderia ser feito porque é justificável. Eu vou dizer, não, vou fazer uma barreira até aqui, mais ou menos, não, entrar, né? Não vou fazer aqui. Vou fazer aqui, para garantir que a radiação não vai, tá? Bora que aqui a radiação pode bater aqui, bater lá e... Então, aqui seria mais difícil justificar. Essa aqui seria um pouco mais fácil, tá? Porque eu teria que bater lá, aqui, já bateu tantas vezes, já perdeu energia, intensidade, a própria parede comum de tijolo já faria proteção, tá? Mas então só para mostrar que a gente tem que desenhar e olhar. Poderia fazer para a porta diferente, por quê? Por causa da distância. Aqui eu vou fazer uma distância. Aqui a distância é maior. Como a distância é maior, a espessura da barreira diminui. Mais barato. Tá? Então eu posso justificar dizendo que a porta está mais longe do que essa distância aqui. Por isso a blindagem pode ser um pouco mais barata e a porta mais leve, etc, etc. Tá? Isso também pode ser usado. Então aqui eu coloco tempo de ocupação, corredor, fator de uso 0,09 e o limite de dose, que é 0,01, porque é público que está aqui. Tá? Aqui é 1/4 de descanso, usei 1,5, fator de uso 1, o P é 0,01, parede 2, aqui não tem uso porque aqui é radiação espalhada. Tá? Aqui é parede, aqui também não tem uso, porque é radiação espalhada, aqui é radiação direta, quis usar 1, tá? E assim por diante. Tá? E aqui as distâncias, 2,5 daqui, 0,8 do book, se eu precisar, 1,5, 2 metros até aqui. Então vejo, aqui eu estou a 3 metros desse ponto, não esquecendo dos 30 centímetros, e estou a 3,20 aqui. Né, dessa ponta mais próxima aqui, mais ou menos, tá? Então aqui a distância é maior e com isso eu posso economizar um pouquinho aqui na parede. Feito isso, tá? Vou fazer aqui também a mesma coisa, primária aqui A e B, se for o caso, 6 aqui, que é o mesmo 6 que estava lá do outro, tá? Por isso que eu fiz aqui. Então, definir secundária, 1 é primária, 7 aqui. Tem que ver 7 ou 6, tem que ver, acho que é 7. Tá? Os fatores aqui do quarto de descanso, etc. Tá? Distâncias aqui de altura, levando em conta essa distância aqui que tem que ter, né, de 1,5 metro. Essa distância aqui, a pessoa sentada aqui, tá? Que é 50 centímetros, 0,5 metros. Tá? Então tudo isso levado em conta. Aqui eu posso dizer, não, a distância aqui não é 0,30. Qualquer motivo pode dizer, não, aqui a pessoa fica sentada, fica 0,50, 1 metro de distância, sei lá. Então posso até aumentar e dizer que o lugar mais perigoso, onde tem mais radiação, não é 0,30 e sim 0,50. Feito tudo isso, então o que eu vou usar da tabela? Então para o book é o chest book, para o chão é floor and other e para as outras floor and other barriers, tá? Isso em inglês, né? Para pegar da tabela. Secundária, book também, o chão, o teto já usei todas as barreiras aqui e outras também todas as barreiras, tá? Tem lá suas justificativas. Joga essa coisa linda, bonita, né? Uma coisa assim, é lindo, tá?
essa matemática toda aqui, pego lá material concreto, peguei lá alfa, gama e beta, joguei os valores, fui calculando. Para o concreto o X pré 32, então veja, antigamente, na 49, que é lá da década de 70 e pouco, eu teria que usar 122 milímetros, 12 centímetros de concreto, tá? 12 centímetros de concreto para finalizar essa barreira. Agora eu posso usar só 5 milímetros de concreto, porque foi considerado X-pré, tá certo? Para o cálculo secundário é a mesma coisa, lembrando que alfa, gama e beta são diferentes da outra, tá? Aí fiz o cálculo, não tem o X-pré, lembrem, não tem o X-pré aqui. Aí fiz aqui, deu 49, logaritmo, ou seja, 46 milímetros de concreto. Vejam, era 122 para feixe primário e que foi reduzido para 50, tá? E depois 46 para radiação espalhada. Então, claro que antigamente, como não tinha um X-pré, 122 para 46 está legal. Realmente, o feixe primário é bem mais grosso e o feixe espalhado e de fuga é bem mais fino. Confere. Só que com o X-pré, vejam que diminuiu bastante, ou seja, o feixe primário está quase igual a um feixe espalhado. Tem vezes distância também, não é bem assim, mas só para ter uma noção. Certo? Com isso a gente termina. A ideia é que vocês calculem os outros pontos, né? Eu calculei 2 pontos ali, um primário e um secundário. Vocês procurem calcular, eu vou deixar, amanhã ou depois eu deixo os valores dos cálculos, todos os cálculos, para vocês verem o exemplo. E na terça-feira, então, a gente vai usar uma planilha eletrônica, Excel, que começou com o professor Matheus, que acho que desenvolveu a planilha, depois foi só melhorando, facilitando, e deixou tudo em inglês, eu traduzi quase tudo para o português, tá? Aquelas tabelas gama, alfa, beta, estão tudo lá dentro da planilha, para vocês olharem. A gente está aos poucos tentando melhorar, deixar umas funcionalidades. Então na terça-feira, antes disso eu devo publicar a planilha, para vocês baixarem, já começarem a mexer, e na terça aula, né, daí vai ser possivelmente com o Google Meet, para a gente poder conversar melhor, tá? E aí vocês já perguntaram, porque vai ser normal, não entendi isso, não entendi aquilo, que número que vai, por que vai esse número, por que isso, por que aquilo, não sei o que. Então vai ser no Google Meet, certo? Passei 3 minutos e 30 por enquanto, acho que vai dar 3 minutos e 4, 5 minutos até responder mais alguma coisa que vocês tenham para responder. Desculpa, perguntar e eu responder, vamos ver aqui no chat. Tá? O alfa, beta e gama o Polinário perguntando, são índices para fazer o cálculo, tá? Porque isso aí é uma curva lá, tá? Na semana que vem a gente fala melhor, mas isso é uma curva que eles acharam aquele alfa, beta e gama. São parâmetros de uma curva, tá? Que resolve o problema, essa é a ideia. Resolve o problema, ok, beleza, não vamos discutir. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então, pessoal, agradeço, tá, a atenção de vocês.